Pessoal, boa tarde. Na aula passada, nós começamos o nosso conteúdo para a nossa terceira avaliação de história, tá bom? Que foi falando sobre Brasil rural. Essa diferença entre rural e urbano nós estamos vendo desde a segunda avaliação, né? Temos atividades que são desenvolvidas na área rural e na área urbana, e elas se diferenciam. O modo de vida das pessoas que vivem na área rural e na área urbana também são diferentes, né? E nós fizemos na aula passada a página 242, tá bom, pessoal? Hoje na página 243, nós iremos dar continuidade ao nosso assunto. Ele diz assim, ó, a ocupação das terras. Em 1500 existiu entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. Gente, nós vimos que os indígenas, eles têm uma relação com a natureza bem amistosa, né? Bem harmoniosa. Professor, o que é isso? Nós sabemos que eles só tiram da natureza aquilo que é necessário. Eles não exploram além do necessário, porque eles vão causar danos à natureza e é da natureza que eles tiram o que é necessário para a vida deles, não é verdade? Logo em seguida, continuando, diz assim, ó, nessa época, porém, uma expedição portuguesa liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do Brasil. Esse acontecimento deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas, não é verdade? Eram ocupadas e exploradas. Diz assim, gente, ó, a mão de obra indígena. A primeira atividade econômica dos portugueses a se instalarem no litoral brasileiro foi a extração em grande quantidade de árvore para o Brasil, para ser vendida. Usada para atingir tecidos, a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros para os portugueses, tá bom? Na extração do pau-brasil, os indígenas, pessoal, realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações portuguesas. E em troca, pessoal, eles recebiam produtos que eram úteis ao seu dia a dia, como machados e facas de metal. Então, os indígenas, pessoal, ajudavam os portugueses no corte e no transporte até as embarcações do pau-brasil, né? Em troca, eles recebiam os equipamentos, né, que eles utilizavam, como foi citado, machados e facas, tá bom? Logo em seguida, diz assim, com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração de seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. O fato de conhecerem bem o território, por exemplo, ajudou muitos deles a fugir para regiões do interior da colônia. Certo, gente? Quando os portugueses passaram a explorar o trabalho dos indígenas, pessoal, eles passaram a fugir, certo? E como eles conheciam bem a área, facilitou a fuga deles, ok? Os portugueses passaram a querer explorar a atividade dos índios, a mão de obra deles, e não passaram a remunerar, a dar nada em troca. Então, a partir de quando eles fizeram essa ação, os indígenas procuraram fugir, tá? Na página seguinte, na página 244, diz assim, ó, transformando a paisagem. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil, restrita ao litoral com a extração do pau-brasil. No entanto, com o passar dos anos, os portugueses, pessoal, iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o interior do território. Com a colonização portuguesa, teve início um longo processo de transformação das paisagens brasileiras. A região da Mata Atlântica, por exemplo, foi uma das mais afetadas. Aí nós temos aqui, ó, as capitanias hereditárias, pessoal. O que eram as capitanias hereditárias? Para impulsionar a colonização em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes, chamados capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues e
foram entregues a nobres e a comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. Aqui embaixo nós temos o mapa, certo? Que ele mostra a exploração, como que aconteceu da floresta da Mata Atlântica, né? Tá aqui, ó. Vocês observem direitinho. E aqui do lado nós temos uma pequena pergunta que diz assim: qual é a informação fornecida pelo mapa, gente? O que a gente pode tirar de informação nesse mapa aqui? Observem, certo? E na página seguinte, pessoal, nós temos a atividade, página 245, tá bom? Nós temos a atividade que vai da página 245 e na próxima aula a gente continua, tá bom? Bons estudos e até mais!